Um biscoito, um cavacão, fácil de fazer. Vocês vão se surpreender com o resultado. Essa é uma receita simples e deliciosa e eu vou te provar que qualquer pessoa consegue fazer. Olá pessoal, para essa receita vamos precisar de um ovo, aqui na panela eu vou colocar 200 ml de água, 200 ml de leite, 100 ml de óleo e fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo, eu quero saber. E agora eu vou aquecer essa misturinha. Não é para deixar ferver, apenas aquecer, tá bom? Prontinho, a nossa misturinha já está morninha. E cada pessoa tem um jeitinho particular de fazer esse biscoito de polvilho, essa lasca de polvilho, esse cavaco de polvilho. Tem vários nomes. Olha só, eu gosto de colocar aqui dentro o polvilho e eu vou te explicar por quê. Fica mais fácil de misturar, principalmente se você não tem uma batedeira. Você pode fazer aqui na panela, como a panela ela é mais fechada, fica melhor de misturar aqui para que ele não empelote tanto. Aí eu coloco aqui dentro da água morninha. Gente, pense numa receita fácil, prática e econômica. Você vai misturando. Eu vou adicionando aos poucos até dar o ponto. Olha como fica fácil de misturar aqui nessa panela. Aí você pode pensar, Edva, por que você não pegou tudo e jogou aqui dentro do ovo para misturar? Sabe por quê? Porque a nossa misturinha, ela está morna. E aí, enquanto eu faço isso aqui, colocando polvilho aqui, a misturinha junto com o polvilho esfria. E aí não vai cozinhar o ovo. Então é como se você fosse escaldar o polvilho, né? Produção! Já tô por aqui. Que bom que você tá por aqui. Essa receita é muito rápida. Tem que chegar logo, senão eu perco a hora de experimentar. Você tem que colocar o polvilho aqui, que é como se você fosse escaldar o polvilho. Aqui ainda não deu ponto. Eu vou colocar mais polvilho azedo. E coloque aos poucos. Escreva essa dica de milhões aí no seu caderninho. Eu usei 700 gramas de polvilho azedo. E assim, gente, o ponto da massa depende do polvilho azedo. Tem polvilho azedo que ele é mais seco, ou às vezes que ele é mais úmido. Então é aquela coisa. Faça e só depois que você colocar a mão na massa, você vai entender o que eu estou falando. Se quiser usar o polvilho doce, pode? Não, não pode usar o polvilho doce porque essa receita é uma receita crocante. Se você usar o polvilho doce, aí ele vai ficar uma receita borrachuda. Entendeu? Agora adicione 1 colher de sopa rasa de sal. E aqui, olha, acredita, já está pronto. Fácil, né? Essa massa aqui é a massa tradicional do cavacão de polvilho. Aqui na minha região a gente chama cavacão de polvilho, viu, gente? Eu não sei como você chama aí na sua cidade. Fala aqui para mim nos comentários. Desse jeito que está aqui, que é a massa tradicional, você já pode pegar aqui e colocar na forma. Eu vou colocar aqui um pacote de queijo parmesão. Isso aqui dá um sabor maravilhoso. São 50 gramas, né? 50 gramas de queijo parmesão. Fica muito bom, muito. E se quiser substituir o óleo por manteiga derretida, pode? Pode. Como essa receita tradicional você usa óleo, aí por isso que eu fiz com óleo. Mas você pode colocar azeite, pode colocar margarina derretida, manteiga derretida, fique livre. Óleo de coco, né? Óleo de coco também fica muito bom. Use a gordura aí de sua preferência, até banha. Eu já vi gente fazendo com banha.
E a quantidade é a mesma? A quantidade é a mesma. Agora vamos começar a brincadeira, olha só. Colocar aqui. E eu espalho assim, com a mão. É tipo uma massinha, sabe? Aí você escolhe como você quer espalhar, porque o objetivo aqui é você deixar fininho. E sabe o que é o divertido desse cavacão? É porque não existe modelagem. Você vai colocar apenas na forma e tchau. Isso é muito bom. Olha só, tá bem fininha. Se você conseguir colocar mais fina, melhor ainda. Aí aqui eu posso levar para o forno. Maravilhoso. Mas uma certa vez eu fiz essa receita, sabe? Aí a produção falou, por que você não coloca um pouquinho de queijo mussarela por cima e aperta assim? Gente, pense na delícia que fica. Só em fazer isso aqui, ó. Somente, não precisa muito, é só um pouquinho assim por cima. Isso aqui fica tão gostoso, gente. Gostoso e crocante. Uhum. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. Confia em mim, não precisa untar a forma, tá? Pode ser forma de alumínio, forma antiaderente, não precisa untar. E para que você tenha noção, aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela. É só para dar um charme, tá? Olha só a quantidade que rende. Duas formas aqui, que o diâmetro dela aqui, olha, é de 36 centímetros. E duas formas, que o comprimento dela aqui é de 30 centímetros e a largura de 20 centímetros. Você pode colocar aqui por cima orégano, tomate seco, pimenta biquinho, azeitonas, isso. Use a sua imaginação, tenho certeza que você vai arrasar aí. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E o tempo de forno, gente, pense em uma coisa que eu não gosto de falar para vocês, porque isso é uma coisa que depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 25 minutos, ou até que todo o nosso biscoitão aqui, o nosso cavacão, ou as nossas lascas de polvilho estejam dourados. E agora eu vou levar para o forno. Olha só. Gente, lembra que eu falei que não precisa untar a forma? Completamente solto. Olha, que cavacão. Nossa. Olha só, gente, sério, que negócio gostoso, crocante, ó. Nossa. Quer a produção? Com certeza. Ó, vocês precisam fazer. E é tão rapidinho, né? Uhum. Muito rápido. Você pode deixar uma forma dessa só pra mim, tá bom? É? É. Isso com um cafezinho, hein? Uhum. Quanto mais você come, mais dá vontade de comer, sabe? Imagine aí, reunir com a família, com os amigos, numa tarde, numa reunião. E para assistir um filme comendo isso é bom, né? É, e não precisa ter ordem para poder cortar, basta fazer isso, olha. Você pode deixar inteiro também. Vale a pena fazer, viu? Façam na casa de vocês e não esqueça, não precisa untar. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal.